Ponto Musical, a loja mais completa da região dos lagos. Projete o som da sua igreja com os profissionais mais capacitados do mercado. Mesa de som, guitarras, contrabaixo, teclados, baterias. Ponto Musical, há 16 anos, sonorizando as igrejas da região com segurança e responsabilidade. Avenida Teixeira e Souza, 174, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-2733. Começando aqui pela Lagos TV, Canal 7, a sua melhor opção na Costa do Sol, mais um programa Luz do Mundo. E aqui conosco hoje, Pastor Vila do Bom Samaritano, psicóloga Zenilza. E conosco para começar hoje, chave de ouro aqui, Ministério de Louvor e Adoração, Elisa Asfer. Exaltar, dançaremos, gratos por teu amor. Tu agora nos faz dançar com toda a força, te exaltar, dançaremos, gratos a ti, Senhor. E é o transportar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus. Da misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que dança e que celebra a sua glória, ó Deus. Sua misericórdia, ó Deus. A sua misericórdia é infinitamente mais. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais do que estar pertinho de ti. Senhor, a sua graça que é infinita, que mergulhados nós estamos afogados. Que todos, Pai, que estão assistindo, Senhor, venha ser inundado, Pai, inundado com a sua presença, que alegra o coração da gente. E seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus. E sua misericórdia, ó Deus. Aí seremos a geração que canta e dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Sua misericórdia, ó Deus. É isso aí, você que está curtindo em casa, Elisa Asfer, Ministério de Louvor e Adoração, Elisa Asfer. Nosso muito obrigado aqui. Daqui a pouco a gente vai bater um papo ali com ela, né? Mas no oferecimento aqui do Clube da Música, né? Daqui a pouquinho você vai ver um vídeo aí, um vídeo até da Elisa Asfer lá, né? Uma indicação aqui do Luz do Mundo, não é isso? Lá no Clube da Música você vai conhecer melhor esse espaço lá, caprichado para você gravar o seu CD, o seu DVD. Fica ligado, antenado aí. Também no oferecimento da Ponto Musical, nosso amigo Nicolai. Um abraço lá para o Nicolai, para o Danilo e todos que ajudam aqui, colaboram com essa obra aqui, a ser luz do mundo aqui conosco. Amém? Aqui comigo hoje, Pastor Vila, lá do Bom Samaritano. Você que não conhece o Bom Samaritano em casa, nós já falamos aqui no Luz do Mundo também, mas você vai ter a oportunidade de conhecer melhor hoje. E psicóloga Zenilda, a mãe
que a gente falou aqui no último programa com o pastor Tadeu, programa comentadíssimo aí. A gente vai voltar a falar, né, sobre guerra urbana, religiosa, e vou chamar o pastor Tadeu e o pastor Everson de novo. Foi muito bom esse programa. A mãe do pastor Tadeu, aqui, psicólogo, vai hoje aqui desvendar segredos aqui pra gente, né, sobre ansiedade. Cada programa tem um tema. O último foi muito comentado aí sobre fim dos tempos, né? E hoje aqui a gente vai falar sobre ansiedade. Para a gente começar assim, já começar para a gente não ficar muito naquele perder o tempo. Como que a gente pode definir a ansiedade? Ela é uma reação natural do nosso organismo, ou uma doença, ou as duas coisas? Qual é a melhor definição? Primeiro, eu gostaria de falar do prazer de estar aqui. Amém. Do prazer de ser mãe do pastor Tadeu. E dizer para você, Jefferson, e aqueles que nos ouvem, que a ansiedade ela é um comportamento natural do nosso organismo, né? A ansiedade ela só passa a ser um transtorno quando ela se torna exagerada e quando ela atrapalha você no seu dia a dia, nos seus afazeres. Cada um tem o seu nível de ansiedade. Então, através dos sintomas, quando passa a prejudicar, e através dos sintomas é que a gente vai detectar se isso é um transtorno, porque a ansiedade é necessária. Sem ansiedade, eu não estaria aqui, né? Eu estaria no meu conforto. Então, a ansiedade nos move a fazer coisas. Ela é necessária num tom assim, de que eu estou andando sozinho na rua à noite, então escutei um barulho atrás de mim, então isso me deixa alerta a ser cuidadoso, a tomar cuidado com esse barulho. É mais ou menos isso? A ansiedade pode nos levar para fugir ou para enfrentar, né? A ansiedade que faz com que a gente fuja, aí já vai caminhar para... A gente já vai ver outras situações, porque a gente pode perceber, assim, eu digo que são primas. A insegurança, a timidez, o medo, tudo isso, pano de fundo, a ansiedade. Então, a ansiedade é uma gripe emocional. Já que, né, a senhora falou do medo, talvez o pânico, tem duas palavras que andam juntas, né? Parece que é meio sinônimo, a ansiedade e o estresse. Realmente, assim, são usadas ambos como sinônimos, de fato, elas são a mesma coisa, ou não são, fazem diferença, e qual é a diferença? A ansiedade ela já é uma patologia diferente do estresse, né? Eu penso que a ansiedade ela já está num nível acima do estresse. Não tem como não sermos estressados no dia a dia, porque você tem uma demanda grande de situações que você precisa dar conta, seja no trabalho, seja na sua questão de vida particular, de vida pessoal. A gente vive um tempo onde o horário, você tem que ser muito disciplinado para você conseguir. Então, a gente diz que o estresse e a ansiedade são um transtorno da vida moderna. O estresse tem como você detectar e você perceber, e você passa um final de semana bacana, relaxando, você volta de lá com suas energias carregadas e não vai ter problema, né? Agora, o estresse ele pode te levar a uma ansiedade. Então, são coisas que você precisa conhecer o seu organismo. A gente trabalha com a ideia de que o nosso corpo fala. Então, o nosso corpo ele está o tempo inteiro demonstrando para a gente que a gente está cansado, que a gente está com sono. E, muitas das vezes, ele se manifesta de uma forma que você não consegue detectar, mas aí aparecem os sintomas. Seria mais correto dizer que o estresse ele é consequência da ansiedade? É consequência da ansiedade ou a ansiedade consequência de um acúmulo de estresse? Me confundiu. Não, mas eu quis perguntar se ele é consequência mesmo da ansiedade. O acúmulo de estresse, se não revisto, se você não pensar na sua vida, numa qualidade de vida, seja ela fazendo uma atividade física, você vai caminhar para um estresse onde você não vai dar conta. E aí pode te levar a uma ansiedade. Porque a gente trazendo para o Pastor Vila, Bom Sim. Samaritano, né, uma casa de recuperação dependente químico. Ele naquele processo, ele fica ansioso por não ter, né, a droga. Sim. E dessa ansiedade vai levá-la ao estresse total, como já tem casos, né, pastor? Uhum. O senhor pode Tenho falar casos disso lá, sabe? Mas é preciso explicar também, Jefferson, que o início do processo da dependência química, ela está na ansiedade. Que, na realidade, a droga passa a ser a fuga de alguma coisa. Se você começar a observar
em todas as triagens que nós fazemos para levarmos os meninos para lá, 90 a 95% os problemas da ansiedade, do estresse desses meninos estão nas famílias, que na maioria dos casos são famílias disfuncionais. O que eu falei lá no início foi que, por exemplo, a maconha, ela é a droga da paz, né? Mas tira a maconha do cara, aí a gente vai ver a paz que vai acontecer, entendeu? Então é assim, aí vai criar essa ansiedade que chega, talvez eu esteja confundindo o estresse com a perda total, o surto, não sei. Uhum. O que seria? O que acontece é que a gente tem percebido, através dos anos e através do cuidado na clínica mesmo, a gente tem percebido que existem sujeitos que são mais levados na questão genética, pela questão da sensibilidade, pela questão do meio. Existem sujeitos que estão mais adaptados a esse tipo de coisa, né? Do tipo, se tem uma história conflituosa, o sujeito tem uma sensibilidade muito baixa, ele vai escolher coisas para ele sair do ar, né? E aí é como o pastor falou, ele começa com o que é lícito e depois ele passa por que é ilícito. Então, quando a gente vai conversar, ou não é a minha área o tratamento da dependência química, mas quando a gente aparece em consultório, na verdade aparece, mas quando a gente vai conversar com ele, ele teve lá na infância uma família desestruturada. E aí, como cuidar de um sujeito na área da psicoterapia, de um sujeito que tem uma família desestruturada e que a mente dele já está desestruturada? Porque a gente não está falando de uma ansiedade que você toma um ansiolítico, você faz um tratamento psiquiátrico, e você toma um ansiolítico e faz o tratamento com início, meio e fim, sua vida volta ao normal. A gente não está falando disso. Daquele que aprende a se comportar com ansiedade. E, muitas das vezes, tira vantagem da ansiedade. Quando a gente aprende a lidar com a ansiedade, a gente tira vantagem dela, né? Você desenvolve mecanismos no dia a dia para você produzir. Você se torna um sujeito mais produtivo. Ou encontra uma válvula de escape, tipo uma academia, vai fazer um esporte radical, aí você libera a sua ansiedade. Né? Já no caso do dependente químico, não. Ele está com a mente comprometida. E aí, mexer naquela ferida, que é a história de vida dele, o que levou ele a ficar dessa forma, é muito complexo. Né? É preciso retirar desse momento de sofrimento, porque a gente que estuda a mente e que busca entender a mente do ser humano, a gente sabe que a mente dele está toda disfuncional. A mente dele está só no negativo. Aonde cruza? Eu tenho aqui um pastor, né, psicóloga, aonde cruza os traumas que a senhora falou de infância e que vai levar a isso e a parte espiritual? Onde cruza? Eu tenho a plena certeza, e vinha conversando em casa sobre isso, né, porque quando você tem uma pessoa que é estudioso da Bíblia, a gente troca, né, figurinha junto. Então, um dia eu ouvi num canal de TV um artigo falando que a emoção e o espírito é fronteira. E dói daqui a aqui. Esse vazio espiritual também está localizado nessa área. E a emoção também. Em determinado momento, isso se mistura. E eu chego a pensar, vou falar aqui do que eu pensei, eu chego a pensar que o que ultrapassa isso é a palavra. É o que dilui isso e o que mexe com essas duas áreas é a palavra. Então, muitas das vezes, ele falar, o paciente falar, ajuda muito, só ajuda. Né? O terapeuta, ele escutar, só ajuda. Então, o que é a terapia? A terapia, na verdade, é como se você tivesse com seu armário todo bagunçado, e aí você um dia resolvesse, vou fazer uma faxina nesse armário. E aí você vai tirar as coisas, você vai ver que tem camisa sua que não cabe mais em você e que está lá. Você vai ver que tem roupa que você precisava doar e está ali. Então, a terapia ela faz essa arrumação. Então, o sujeito começa a ver que tem memórias antigas que não servem mais. E ele insiste em estar guardando. E aí é que entra a questão espiritual de liberar o perdão, né? De entender qual é a real função dele aqui e se sentir útil. E aí ele começa a fazer uma arrumação, que a gente chama de arrumação psíquica.
e a mente dele começa cada coisa no seu lugar e no final ele vê que sobra espaço para muita coisa. Então, é exatamente como uma arrumação de armário, que a nossa mente é gavetinhas. Amém. Pastor? Gerson, ela tá coberta de razão, porque quando a gente recebe, tem um primeiro contato com o rapaz, com o homem, a gente recebe uma pessoa completamente destroçada. Então, lá, o que a gente faz? A gente trata corpo, alma e espírito. Tem que ser dessa maneira. Nós temos algumas técnicas que a gente desenvolve, que nós levamos eles a fazer para que a gente possa estudar o problema do jovem ou do homem. A gente faz ele fazer o inventário da vida dele por escrito. Aquilo, então, nos é entregue e ali a gente vai poder perceber aonde está o nó que está prendendo a vida dele. E é por isso que eu falei que no início que 99%, estava conversando com ela também, e está numa família que ela é disfuncional, entendeu? E aí a gente, no transcorrer do tratamento, que são de 180 dias, quando a gente volta com ele para a sociedade, a gente vai trabalhando com ele somente em cima da palavra de Deus. Amém. Olha, é um assunto muito bom, passa muito rápido aqui o tempo, né? Mas a gente vai chegando aí ao finalzinho do primeiro bloco. Se eu fosse você, eu não sairia daí, você vai ficar sabendo muito mais ainda, além de sobre a ansiedade lá do Bom Samaritano e do Ministério do Louvor, Elisa Ashe. Não sai daí não, rapidinho, já a gente volta. Seja você também luz do mundo. Que Deus te abençoe. Seja você também luz do mundo. Ponto Musical, a loja mais completa da região dos lagos. Projete o som da sua igreja com os profissionais mais capacitados do mercado. Mesa de som, guitarras, contrabaixo, teclados, baterias. Ponto Musical, há 16 anos, sonorizando as igrejas da região com segurança e responsabilidade. Avenida Teixeira e Souza, 174, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-2733. Sou Pedro Lins, do Clube da Música. Sou Alex Monteiro, da Segunda Batista. Seja você também luz do mundo. Eu sou a Karina Rangel, da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Seja você também luz do mundo. Olá, queridos, aqui é o Juliano Som do Livres. Sejam vocês também luz do mundo. Paz. Seja você também luz do mundo. Esconda a luz em tua cruz. Eis-me aqui, eu quero ir. Levarei a verdade às nações. Voltando aqui no segundo bloco, Luz do Mundo, no oferecimento da Ponto Musical, a melhor loja de instrumentos musicais da região. Um abraço lá para o Nicolai. E se você tem aí seu ministério, está pensando em comprar lá o seu PA, pensando em comprar instrumentos novos, olha, uma ideia que o Luz do Mundo te dá aqui. Abençoa lá na Ponto Musical, porque são irmãos que entenderam o reino de Deus e irmãos que abençoam esse programa aqui, são Luz do Mundo conosco. Então, se você está pensando lá em expandir um pouquinho lá os instrumentos, o som na sua igreja, vale a pena dar uma atenção e ir lá fazer o seu orçamento com o Nicolai, com o Danilo, com o Afrânio. Ponto Musical, a melhor loja de instrumentos musicais da região dos lagos. Pastor Vila, estou aqui também com a psicóloga, para você que chegou atrasado aí, não chegou no primeiro bloco, a gente está aqui falando sobre ansiedade. E a Elisa Asher, que está aqui com a gente, está ansiosa já para cantar um louvor para você também que está em casa, está ali, ó, ansiosa. Daqui a pouquinho você vai escutar um louvor aí da Elisa Asper. E estou aqui com o pastor Vila, do Bom Samaritano, né? E psicóloga aí também, lá da igreja do nosso pastorzão Arthur, né? A Zenilda. A Zenilda, mãe do pastor Tadeu. Não é... O pastor Tadeu. Ela falou que, ó, lá em Campos, como é que é? Lá em Campos, Tadeu era meu filho. O pastor Tadeu era meu filho. Aqui eu sou mãe dele. Inverteu. Né? Mas conhecia. Um grande abraço lá também, pastor Neemias, todo mundo da Batista do Braga. Mas a gente, falando de ansiedade, ficou faltando uma perguntinha
Eu já ia fazer no finalzinho do bloco, não deu tempo. Quais são os principais transtornos da ansiedade, doutora? Aí a gente vai ver. A ansiedade, ela começa com a questão do perfeccionismo. As pessoas perfeccionistas, elas são ansiosas. Elisa é perfeccionista. Porque tem um seguinte, ela tem muito medo da avaliação do outro. E isso é muito ruim. Porque aí nessa ansiedade, na ansiedade, ela pode desenvolver transtornos obsessivos compulsivos. Ou só transtornos compulsivos. E aí vai variar. Limpeza, por compras, por querer tudo muito arrumadinho. Numa hora de fazer uma apresentação e ver quem vai estar lá embaixo, se minha voz saiu afinada ou não. Seu burro. Acontece? É a questão do perfeccionismo. É o medo da avaliação que tem dos outros. Elisa, já sentiu isso? E já aconteceu comigo, pessoa muito ansiosa, se chama Elisa, muita ansiedade. Eu comecei a buscar isso de Deus, como eles estavam falando no começo, sobre ver isso, buscar isso de Deus. E eu comecei, Senhor, me cura, isso não é normal. E com o tempo, Deus foi me mostrando, é engraçado que Deus falava comigo muito assim, Elisa, viva um dia de cada vez. Porque eu queria viver o futuro antes de viver o presente. Só que aí o passado passava. Vinha o passado, quer dizer, você vivia mais o futuro do que o presente. Aí passava, entendeu? Então Deus falava, filha, viva hoje. Viva o céu, viva hoje. Desfrute do momento hoje, do dia de hoje. Você acredita que Deus foi me curando isso, trabalhando? Hoje, tudo que eu faço é natural. E se as pessoas gostam, amém. Se não gosta, tudo bem também. Entendeu? E Deus foi me curando hoje, tranquilaço. Uma coisa era essa, né? Mas pode ser também, doutora, antes de uma prova, na hora de falar com uma autoridade. Sim, a questão. Aí vem a timidez, né? Que é a prima da ansiedade. A timidez, ela faz você ficar desconcentrado. É muito comum em consultório a gente receber pessoas simplesmente com essa demanda. Eu tenho um TCC para apresentar e não consigo. Eu sei tudo, mas eu já adiei, eu transferi para o próximo semestre. E aí, quando a gente faz algumas técnicas, ele percebe que não é tão difícil assim, né? Porque a gente foi criado muito em cima dessa questão. Os pais, todas as nossas questões, elas são muito dos pais. Muitas das vezes os pais diziam assim, quando você chegar na casa de fulano, chegue lá quietinho, senta, fica comportado. Então, o que acontece? Quando a gente cresce, isso está no nosso inconsciente, parece que a gente está descomportado o tempo inteiro. E a gente fica desconfortável. Então, uma questão séria na questão da ansiedade, que eu gostaria de falar, que tem muita gente que está nos ouvindo e que vai se identificar com isso, é a questão da psoríase, que é uma doença de pele, que é pela ansiedade. É a questão do vitiligo, que é pela ansiedade. Que é a questão de gastrite, que é pela ansiedade. Enxaquecas, que é pela ansiedade. A questão da fibromialgia, que são dores pelo corpo, que é pela ansiedade. Rigidez muscular, que é pela ansiedade. Um desses transtornos, a gente poderia... Síndrome do pânico, pode ser? Síndrome do pânico, a base é a ansiedade. E vou te dizer, assim... eu tenho vários pacientes com síndrome do pânico precisando ser medicado. Porque quando a gente é cristã, a gente tem um olhar diferenciado para essas questões. Porque eu costumo explicar no início que assim, nós somos 3 em 1 nessa ordem, o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual. Só que nossa tendência é dar mais valor para o físico, porque é o que a gente vê. Então, se você você quebra seu braço, você vai correndo ver o que é aquilo. Você sente uma dor no estômago, você vai ao médico ver o que é aquilo. Mas quando você tem uma dor na alma, você não se preocupa. Até que o seu corpo diga para você, apareça um sintoma e você vai aos médicos, os médicos fazem um encaminhamento. Você não tem absolutamente nada. Você precisa buscar uma terapia para ver o que é isso. E a síndrome do pânico, tem gente que fica internado pensando que é um ataque cardíaco. E, na verdade, são só sintomas da síndrome do pânico. É bacana a pessoa ir um cardiologista fazer uma avaliação? É necessário. Mas, muitas das vezes, quando chega para a gente, é uma ansiedade exagerada. É insuportável. É aquela a TAG, que é transtorno da ansiedade generalizada. A pessoa dorme já é acorda, outra coisa. Já é outra coisa. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. E tem outro toque que o pastor falou também. Toque também seria um transtorno obsessivo compulsivo.
Essa tag é que a pessoa dorme e acorda ansiosa sem saber por quê. Nem dorme. Nem dorme. Quase nem consegue dormir. Porque os pensamentos são pensamentos repetitivos, são pensamentos sem ter função. Você não está pensando no que vai fazer amanhã. Seu pensamento é antecipatório, mas são pensamentos que não fazem muito sentido. Você nem sabe por que você está pensando aquilo, mas o seu cérebro trabalha o tempo inteiro. Então, a medicação ela age nesse processo acelerado do pensar. Então, hoje já diz que a ansiedade é um transtorno do pensamento acelerado. No caso da dependência, pastor, química. Olha, Jefferson, nós sofremos da TAG, né? Porque passamos, a gente que dorme lá na casa, a gente passa a noite inteira em claro, né? Porque você está tratando com pessoas que têm transtornos, né? Várias doenças que estão ali. Essas pessoas, só cortando rapidinho, pastor, para os dois, que já estão fragilizadas por isso, seria um alvo mais fácil para um ataque espiritual? Olha só, olhando ele falar assim, eu fico com peninha dele. Porque a gente que é psicólogo, nós temos que ter o nosso psicólogo. Né? A gente tem que ter alguém para cuidar das nossas questões. E eles, quem cuida das questões emocionais dele? Que eles acabam colando a dor, porque ali tem um dependente químico que assim a gente coloca todos como dependente químico. Mas o que levou cada um a fugir para a dependência são várias histórias. E eles acabam tomando conhecimento de várias histórias sem ter recurso psíquico para isso. Então, não é difícil eles se pegarem fragilizados, estressados, ansiosos por causa disso. Porque eles, quando eu termino de atender, tranquilamente o problema, se você for meu paciente, o problema é seu. Amo o que faço, mas aí você vai com o seu problema para casa. Quando você retornar na outra semana, a gente vai começar novamente com o seu problema. Então, eu tenho que me desligar, porque senão eu vou sofrer as suas dores. E eu imagino que em determinado momento ele se pega. Quando ele lê essa carta, porque é uma técnica bem bacana, essa de você escrever sobre sua vida, ali ele está como se numa catarse, colocando as questões deles. Mas quando ele lê, esse sofrimento passa para ele, porque a visão dele com essas pessoas é uma visão paterna. E aí isso é complicado. Quem cuida deles? Já está tendo uma consulta aqui, ó. Tá vendo, pastor? Eu já aproveita. Pensando, onde é o seu consultório que eu preciso ir lá rápido. Doutora, quais são os gatilhos mais comuns para a ansiedade? Para a manifestação da ansiedade? Para a manifestação da ansiedade, os gatilhos mais comuns é sobrecarga de trabalho. É você fazer aquilo que você não gosta. Eu digo assim, que é primordial você fazer aquilo que você gosta. Porque você passa 8 horas do seu dia trabalhando, no mínimo, né? Quando você não leva trabalho para sua casa. Então, se você trabalhar naquilo que você não gosta, isso vai minando. Isso é uma goteira que vai pingando, vai pingando. E quando vai chegar um determinado momento que você vai fugir para alguma coisa. Se você não fugir, o seu organismo vai dizer para você. Né? Apesar da depressão e a ansiedade serem opostos, em alguns seus sintomas, serem opostos a alguns seus sintomas, elas podem estar relacionadas, né, ou vice-versa? O que acontece? A depressão, o nome mesmo já diz, depressão é queda. Aí você vai ter queda de tudo, você vai ter queda do seu ânimo, do seu sono, da sua fome, dos seus desejos. Tudo vai declinar. Vai ser uma queda e aí, às vezes, você vai caindo aos poucos, ou, às vezes, a pessoa deprime mesmo. E aí, quando ela está num nível mais severo, ela não encontra, ela não tem, a mente dela não faz sinapse, tem toda uma questão no sistema nervoso central que é afetado. E aí essa pessoa não encontra saída. E quem está em torno também não sabe lidar com isso. E aí já é mais um agravante. Então, a depressão é uma queda. A ansiedade é o contrário. A ansiedade é você antecipar problemas. E, muitas das vezes, o problema, você vai encontrar a solução quando ele te acontecer. Mas, se você hoje está vivendo amanhã, você não tem resultado para aquele problema. Então, assim, é pouco inteligente a gente viver na ansiedade. Porque não dá para você antecipar o que não é seu. Não é nesse tempo. Então, você deixa de saborear o que é hoje. Aí percebe que você não vive.
Porque muitas das vezes você vive No o caso da amanhã. Elisa, né? Que ela falou, né? Você antecipa. E quando você antecipa, você só antecipa no negativo. Você não antecipa no positivo. Porque também, se você antecipar no positivo, você está errado. Porque aí você é um sonhador. Você não está na realidade. Então, fora o tratamento da patologia, fora os remédios, espiritualmente, agora, o que a senhora falaria para quem está em casa? Você falou a palavra-chave, oração. Porque existem algumas seitas que usam a meditação, né? A gente usa a oração. Quando a gente usa a oração, a gente está se esvaziando de nós mesmos. O nosso pensamento, ele não é nosso. Então, a oração é um recurso... Só um minutinho. Isso aí foi profundo, hein? O nosso pensamento não é nosso. Porque você se esvazia. Ali é como se você estivesse num divã. No divã, quem tem a experiência da terapia, o sujeito ele senta na cadeira, ou ele senta lá, ou deita no divã, conforme a linha terapêutica, e ele fala, ou através de um desenho, ele desenha e depois ele diz: nossa, fui eu que fiz isso, nossa, eu disse isso, nossa, o quanto eu chorei. Porque ele sai do que é consciente e visita o que é inconsciente. Na nossa oração, nós visitamos o nosso lado mais primitivo, que é o nosso inconsciente, quando a gente tem aquela oração descompromissada de entrega. Não é aquela oração para pedir, não. Aquela oração em que você coloca diante de Deus todas as suas questões que te doem. Mas, como eu falei naquelas 3 situações, o espiritual é muito abstrato. Você não consegue, um braço quebrado, você consegue ver, sentir a dor e ver o braço quebrado. Na emoção, você pode fazer o exame mais sofisticado. Você não vai ver o sujeito lá com a síndrome do pânico, uma manchinha em determinado lugar. Uma manchinha no coração, uma manchinha no peito. O sujeito ferido pelo lado espiritual, de não buscar, ou de ter esse vazio espiritual, você não encontra nesse sujeito essa interrogação em algum lugar. Mas esse vazio existe. E esse vazio ele pode melhorar, ele pode buscar o lado emocional, ele pode cuidar do lado emocional, mas se ele não preencher esse vazio, ele vai ter esse vazio do tamanho do mundo. Então, às vezes, é muito importante que, às vezes, o sujeito diz assim, na maioria, 99% dos meus pacientes são evangélicos. E isso facilita muito. Não que eu fale de evangelho para eles, eu não tenho necessidade de fazer isso, mesmo porque essa não é a minha função, essa não é a minha formação. Eu posso até falar fora de consultório, mas no consultório eu tenho que exercitar o que o Código de Ética, e eu, antes, quando me formei, sabia que o Código de Ética regia isso, então eu tenho que usar aquilo que o Código de Ética determina, né? Então, dentro do consultório, enquanto terapeuta, isso não é falado, mas eu tenho certeza absoluta que existe um diferencial. Eu percebo que a pessoa ela entra num processo de terapia mais rápido, porque antes de eu entrar no meu espaço, eu oro e entrego a Deus o meu dia de trabalho. Que dos meus lábios saiam coisas que edifiquem, saiam coisas que ajudem, que eu seja canal de cura, que eu seja canal para aquelas pessoas. Amém, amém. Olha, já que ela falou de ser canal para as pessoas, tem um canal muito usado aqui agora para estar te abençoando aí, né, na sua casa, né? Ministério de Louvor e Adoração. Elisa Acho. Elisa, seja esse canal aí agora na vida desses que estão te vendo. Amém. Glória a Deus. Falando de canal, falando de ser usados, que você também, se você está passando por esse problema que a gente está conversando aqui, feche seus olhos aí onde você estiver. Você está ouvindo. Que esse louvor venha a tocar no seu coração.
estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. E eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. É só em você, Abba, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir e meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em ti, Pai, onde não há dor, onde não há ansiedade, onde a luz habita, Senhor, dentro do seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, que o seu amor venha invadir as telas, Pai, que as pessoas venham ser tocadas pelo teu Espírito Santo, que o seu amor venha invadir as casas, que o teu amor venha invadir aos corações, em nome de Jesus. Seja você também luz do mundo. Que Deus te abençoe. Seja você também luz do mundo. Ponto Musical, a loja mais completa da região dos lagos. Projete o som da sua igreja com os profissionais mais capacitados do mercado. Mesa de som, guitarras, contrabaixo, teclados, baterias. Ponto Musical, há 16 anos, sonorizando as igrejas da região com segurança e responsabilidade. Avenida Teixeira e Souza, 174, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-2733. Olá, queridos, aqui é o Juliano Som do Livres. Sejam vocês também luz do mundo. Paz. Seja você também luz do mundo. Esconda a luz em tua cruz. Eis-me aqui, eu quero ir. Levarei a verdade às nações. Voltando aqui no terceiro bloco Luz do Mundo, no oferecimento da Ponto Musical, Clube da Música, Escritório de Advocacia Jefferson Brandão e aqui Elisa Asher. Fechou aí o segundo bloco, né? Uma maravilha, eu falei que você ia receber, você que está em casa, você ia receber. E rapidinho aqui, Elisa, ela já falou sobre ansiedade. Hoje o programa é sobre ansiedade, você que chegou aí só no terceiro bloco, né? Falamos muito aqui sobre ansiedade. Minha amiga, tá ansiosa com esse ministério aí que está sendo formado? Pois é, menino. Deus me falou uns negócios aí. Aí a gente deu... Ele só fez um pedido e a gente foi, né? E a gente... acho que desde o ano passado, quando a gente veio aqui, eu quero minha carteirinha de sócia. De sócia, Luz do Mundo, eu sou sócia aqui, né? E a gente iniciou um projeto
E a gente gravou o vídeo agora, esse mês, lá no Clube da Música, muito bom. Isso, a gente vai, um vídeo que a gente vai mostrar aqui no finalzinho, né? Pra você ter certeza aí sobre aquele espaço lá de qualidade lá, pra você fazer aí seu CD, seu DVD, gravar. E como a Elisa gravou uma canção, Isso, não foi? A gente gravou uma canção autoral. Foi num dos momentos de mais crises ministerial da minha vida. Eu compus essa canção falando de medo, ansiedade, a letra, né? Acho que vai falar muito com as pessoas, porque eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Medo de não dar certo, medo de que será que Deus está falando comigo mesmo. E eu falei, eu não vou. E Deus falando, você vai, filho. Eu falei, eu não vou. Aí Deus falou, se você não for, e aí? Aí eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso contigo. Tu fez tanto por mim. E agora vamos se amarelar sentir com medo ele. de novo, oração Oração. e telefone da doutora Zenilda aqui. Vou pegar no final o telefone dela. Já. Muito bom, muito bom. Mas eu quero agradecer aqui de coração, né? O mistério abençoado aqui da Elisa Asfer. O Vitinho, Jefinho, é tudo cunha, é igual o grupo Pagode, não tem? Isso. Então, Jefinho, Vitinho, Silvio, né? O El aqui na guitarra também. A galera toda aqui, né, disponibilizou o tempo aqui para estar aqui com a gente, abrilhantando aí o Luz do Mundo. O nosso muito obrigado. Amém. Obrigada, a gente agradece em nome do Ministério Elisa Asfer, porque é pra glória dele. Porque Amém. se não fosse ele, nossa, não daria certo, o negócio não ia pra frente, mas seja ele resplandecido em mim, que não seja Elisa, mas que seja a voz dele, usando a minha pra falar às pessoas. Amém. 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 Elisa, olha, pra gente encerrar esse papo aqui, daí pro pessoal que tá em casa, né, como é que chega lá no... Tem o Facebook, Isso, a gente tem o o telefone. Facebook, tem o WhatsApp. Você Fala com El ou com o no... Júlio? Hã? É com El ou com o Júlio? É com o Vitinho. É com o Vitinho. É com o Vitinho. Bom, a gente tem... Você coloca lá no YouTube, Elisa Asfer. Então você tem o nosso canal. A gente agora está lançando outras coisas. Os meninos vão estar ensinando algumas coisas. Então tem o telefone, que eu não sei de cabeça, depois eu dou. Vai estar no vídeo, vai estar no vídeo. Tem um canal, o site está saindo agora também. Então só colocar lá, Elisa Asfer, canal, já tem tudo lá que você precisa. E esse o Facebook, curta a nossa página no Face. Isso. Ministério Elisa Asfer, curte lá. Isso, esse vídeo já tá lá? Já. O que foi gravado no Clube da Música? Isso, já tá. Já tá? Fervendo o Brasil inteiro. O nome? E exterior. Que mistério é esse? Valeu, olha. Eu tenho certeza que você curtiu muito em casa. E no finalzinho ainda vai passar aqui esse vídeo que a gente tá falando, esse clipe maravilhoso lá, produzido lá pro meu amigo Paçoca, Japinha, a galera toda do Clube da Música lá. Você vai ver no finalzinho aqui desse bloco, né? Elisa Asfer, o nosso muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu. Voltando aqui, né, nosso pastor Vila, né, a Zenilda, o Reinaldo aqui que está aqui agora com a gente também. Daqui a pouco a gente vai falar do evento abençoado, que a gente falou aqui há 3 programas atrás, né, lá naquela localidade lá do Monte Alegre 2, né, um casal que foi levantado lá para estar fazendo esses eventos. Eles estão angariando fundos e eles distribuem na própria comunidade, eles não cobram nada pelos eventos que são realizados lá, né, e as pessoas levam ali um alimento não perecível, quilo do alimento, e na própria comunidade eles fazem a distribuição desses alimentos. É um projeto abençoadíssimo aqui que a gente mostrou e que hoje ele veio aqui só para dar a data para você que está em casa e para você que fica ligado o tempo todo lá no Face do Luz do Mundo CF, né, Luz do Mundo CF, que participa lá e ganha esses instrumentos que são, né, oferecidos aqui pela Ponto Musical. Agora você vai ter a oportunidade também de ganhar, né, um CD aí que o Reinaldo trouxe hoje aí da Gisele Nascimento, que é a próxima a atração lá, né, para estar levantando o reino naquele lugar lá, uma noite, né, de um culto a céu aberto, uma verdadeira adoração, a única que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, Jesus. Pastor, pra gente estar encerrando aqui, queria que o senhor deixasse aí pro pessoal que está em casa também, como é que pode estar ajudando lá nesse projeto abençoado lá do Bom Samaritano, né? Como que as pessoas que estão em casa podem estar colaborando com esse projeto? Bom, nós estamos ali no Centro Evangelístico, né? Nós fazemos as triagens ali no Centro Evangelístico, na sede do Centro Evangelístico, que é na Avenida Teixeira e Souza, 1860, né? Não lembro, mas eu sei que é próximo, perto, chegando no Trevo de Arraial. 2.600, isso, pois é. Do lado da Secretaria de Transporte, tá? Mais fácil. Fica bem mais fácil. E nós estamos lá estabelecidos lá no Alecrim, também na Estrada da Guaiquica,
E para identificar é na estrada do aterro sanitário. Nós temos o nosso sítio está lá, quem quiser fazer visita lá, nós estamos abertos, é só avisar e nós estamos marcando uma data. Nós precisamos de quê? Nós temos uma obra lá, que é uma obra de Deus, e que a gente tem, na realidade, né, a cobertura do centro evangelístico, né, mas nós temos necessidades. Nossa capacidade é lá para 15 pessoas, né, e nós temos muitas necessidades, doutora, inclusive de psicóloga. Certo? Então, nós temos muitas e muitas necessidades, precisamos de alimentos não perecíveis, precisamos de carne, de legumes, nós precisamos dessas coisas todas, sabe, que a gente aplica no dia a dia. Mas eu fiquei muito feliz de estar com você, de ter conhecido a doutora Zenilda, foi um prazer imenso, aprendi muito com a senhora hoje, tá? E gostaria de dizer a você, Jefferson, que em função do tema que foi colocado aqui, a ansiedade é um tema muito específico, de muita utilidade. Me sobrou muito pouco tempo para falar do projeto lá. Eu fico feliz porque estar aqui com você, com a Elisa, com o pessoal do Ministério, Elisa, né? E eu queria dizer a você que o pastor Eduardo, que estaria junto conosco, Amém, mandou dizer a você que quer voltar aqui. Vai estar aqui com a gente, com certeza. Então lá eu vou pastor Eduardo do SOS Vida. Do SOS Vida. E nós vamos estar junto com ele aqui também. Doutor, bom? As palavras finais aí. Dentro do que a Elisa falou, né, que ela cresceu nessa confiança dela, e a gente falou sobre isso, além do tratamento que é feito, né, que é o lado patológico, mas também do espiritual, né? E a gente tem alguns exemplos, né? Jó, na sua pior crise existencial, né, foi crescendo tanto em confiança na oração, né, que no final de tudo, das provações, ele declara: eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, de tanto que se encheu a confiança. Então, eu queria que a senhora frisasse em cima disso, que tem também esse lado do tratamento, do remédio, mas que dentro do que nós acreditamos também, dentro do espiritual. Você falou, se a gente for buscar na Bíblia, a gente vai ver exemplos de depressão, como Davi, Elias, né, que ficava na caverna, que a depressão é muito isso, você quer ficar intocado na caverna. A gente vê a questão de Jesus falar para os discípulos para não andar ansiosos com o que é a vez de comer, e aí a gente percebe que ele fala do que é mais simples, e que às vezes a gente está ansioso com um carro, a gente está ansioso com uma roupa bacana, a gente está ansioso com o que é secundário, né? E a gente, o que eu penso é que a gente precisa buscar a nossa essência. Qual é a nossa essência? A nossa essência é simples. O mundo moderno que está colocando em nós questões que não são nossas. Então, a ansiedade é muito proveniente disso. E o último recadinho que eu gostaria de dizer é que essas questões de ordem emocional, muitas das vezes te impede de fazer essa oração descompromissada, dessa oração que a sua mente caminha, que você não vê o tempo que você levou conversando com Deus. E perder um pouco o preconceito com a questão do psicólogo, porque a gente ouve muito na sociedade que psicólogo é para doido, é para maluco, e mesmo porque não existe doido, não existe maluco, isso já não existe mais, né? A gente sabe que existe a doença mental, assim como existe a doença cardíaca, então é a doença mental. O psicólogo não trata da doença mental. O psicólogo ele trata dos transtornos emocionais. E muitas das vezes os transtornos emocionais eles estão residindo na alma. Então, às vezes, a gente tem o que é necessário e a gente não dá valor porque a gente está sem foco. Amém. Reinaldo, meu amigão, vou falar para a doutora passar ali o microfone para o nosso amigo que está aqui. Na verdade, primeiro, quero desejar a paz do Senhor Jesus para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente, Jefferson, com vocês. Quero falar com o pastor que eu tive ali no Alecrim no domingo, fazendo entrega de cestas básicas. Na verdade, todos os eventos que nós fazemos lá no sítio, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Para atingir essa área ali do Alecrim, Parque Arruda, Monte Alegre 1, 2, Jardim Esperança mesmo. Então a gente está fazendo esse trabalho social.
E eu passei em frente ao teu sítio. Fiquei com vontade de entrar, mas não conhecia, agora estou conhecendo. E quero marcar com o senhor, de quinta-feira, tá levando lá uns alimentos para abençoar também. Amém. Eu te agradeço muito, meu irmão. Tá vendo aí já? Muito obrigado. Já está dando fruto. Já tá dando A fruto, Luz né, do Maria? Mundo já está dando fruto. E com isso eu quero convidar você de casa, dia 18 agora, a partir das 19 horas, lá no Sítio do Rei, Jardim Esperança. Tem um ônibus que é gratuito. Ele sai de frente do Hospital do Jardim e leva você até o nosso sítio. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Vai estar lá Gisele Nascimento, Daniele Moura, do Ministério Apacentar, trazendo a palavra. É um culto. Eu costumo falar que todo mundo, é um show, é um evento? Não, é um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não temos rótulos. É um trabalho feito para o reino. Então, todas as igrejas estão convidadas a estar participando, estar ali com a gente, fazendo esse trabalho. E até mesmo nos dias de distribuição de cesta básica, Jefferson, queria te convidar para estar conosco, o pastor, a doutora também, se puder, que é um trabalho bem prazeroso de fazer. A partir do momento que a gente chega no lar, para entregar, fala, hoje Jesus mandou te abençoar. As pessoas já começam a se derramar na presença de Deus, já começam a chorar e sentir a presença de Deus. Isso é muito gratificante. Então convido você, dia 18, a partir das 19 horas, Sítio do Rei, Gisele Nascimento. Amém. E o mistério aí do CD aí? O CD, na verdade... Esqueceu? Não esqueci não. O mistério você esqueceu? Esse daqui é um CD da Gisele Nascimento. Ela deixou alguns exemplares comigo. Eu trouxe aqui pro Jefferson, para ele estar sorteando para você. Amém. Então tem 10 CDs desse que ele vai estar sorteando. Você vai entrar lá no Face, né? Luz do Mundo CF, Luz do Mundo CF, entra lá no perfil, o Face lá do programa aqui do Luz do Mundo. E além dos instrumentos lá que são oferecidos pela Ponto Musical, você também pode ganhar aí, tem 10 CDs da Gisele Nascimento agora, oferecido aí pelo Reinaldo. E quando a gente fala aqui desse casal, quando a gente fala desse evento, não é para mostrar ninguém, né? Até porque eles fazem lá sem rótulo de igreja nenhuma, não levantam nenhuma bandeira. A bandeira que é levantada é o reino de Deus naquele lugar. E, meu irmão, se você quer conhecer, quer ver mesmo se, não sei, tá fazendo política, ou tá fazendo isso ou aquilo, faz o seguinte, cola lá com ele, anda com ele e vê os frutos que você vai ver se é pro reino ou se não é. Amém? Meu irmão, brigadão. Tamo junto lá no evento. Se eu puder tá no dia 18, se eu não puder, eu vou estar no próximo. Eu vou estar no próximo. A Elisa Acho vai abrir um dia lá. Eu já fiz o convite aqui, ó. Já me intrometi, já fiz o convite, mas... O próximo agora, depois da Gisele, é Elaine Martins, dia 23 de maio. É um sábado também. Elisa já está convidada com a banda para estar abrindo lá pra gente. Aí, viu? Já deu fruto, já teve Sexta Base, Bom Samaritano, a Elisa já vai abrir, até o pastor Tadeu já vai pregar no próximo. Mas o nosso muito obrigado para você aí de casa, que dá essa moral aí de sempre, lá no Face, lá no YouTube, tá sempre com a gente, né? Compartilhando desse programa que realmente aqui a intenção é só essa, ser uma vitrine para ajudar a tantos que estão aí do lado de fora, né, a ser luz do mundo mesmo nessa cidade, através desse canal aqui, que abençoa também a Lagos TV, o canal 7, amém? Dentro de tudo que o pastor falou, a doutora, o Reinaldo, a Elisa, né, nesse mundo aí, igual a doutora falou, ele não mentiu pra gente, falou que nós teríamos aflições mesmo, mas que também ele dá uma paz que o mundo não pode dar, né? Então, às vezes a gente fica, né, doutora, querendo tirar a tempestade, né? Nesse barco aí, a tempestade ela não tem que passar, não vai se acalmar, você não vai deixar de ter as dores, não vai deixar de ter as aflições. Mas o mais importante é que esse Jesus que nós pregamos e falamos aqui, ele esteja dentro do barco com você a todo momento. Que essa é a nossa verdadeira paz, isso que te traz realmente um alívio que nada nesse mundo pode te trazer. Amém? Que essa palavra ela tenha edificado a sua casa, que tenha esclarecido coisas aí que você às vezes tinha dúvida. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no programa, o pastor também, todos que participaram conosco. Amém? E que você seja livre de tudo, todas as patologias que nós falamos aqui durante o programa, de tudo que nós colocamos aqui, e que essa paz que foi pregada assim, reine aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém? Até o próximo Luz do Mundo.
se Deus quiser. Não, achei onde tá. Grande Vitor. O que você tá fazendo? Tá gravando mesmo, mentira? Ou então você fazer a volta do violão. Às vezes sem medo que me arrebata, arranca o meu chão, que me quase mata, e fico tão perdida sem saber pra onde ir. E essa minha fragilidade que tanto me persegue, que quando você chega aí é que eu percebo que sem você eu vou é pra lugar nenhum. É que sem você eu vou é pra lugar nenhum. Jesus, você é o chão e a certeza, minha lanterna e fortaleza, e o sopro fresco que eu respiro o dia inteiro. E aqui, bem aqui dentro do meu peito, eu prefiro ser e estar com você uma eternidade inteira, vivendo e cantando só pra você, Jesus. Às vezes tinha medo que me arrebatava, arrancava o meu chão, quase me matava, ficava tão perdida sem saber pra onde ir. E essa minha fragilidade que me perseguia, aí você chegou. Eu já sabia que sem você eu vou
Meu chão, minha certeza, minha lanterna e fortaleza, e o sopro fresco que eu respiro o dia inteiro. Meu chão, minha certeza, minha lanterna e fortaleza, e o sopro fresco que eu respiro o dia inteiro.